Recording in progress. Amém! Esta deve ser a nossa oração todos os dias, todos os momentos. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia, com alegria no coração. Este hino vive em mim, ele foi escrito baseado em João 3, de 5 a 8, que diz assim a palavra de Deus: na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esta deve ser a nossa oração. Vive em mim, Senhor, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Neste momento, nós vamos continuar a adoração, vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. Tiago, vamos fazer... Oi, estou ouvindo. Seja bem-vindo, estou te ouvindo bem. Seja bem-vindo, meu querido irmão. É uma alegria termos você conosco. Nós, neste momento, vamos fazer uma oração
e convidar os nossos irmãos a dobrar os joelhos e pedimos que você, por gentileza, dirija uma palavra de oração ao nosso Deus. Ok, vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos deu vida mais esta manhã. Muitos pararam de respirar esta noite, mas o Senhor renovou as tuas misericórdias para cada um de nós. Mais um dia, mais uma chance, que possamos viver à altura do sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Por favor, abra nosso coração para ouvir a tua palavra e que estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu irmão, nós costumamos dizer aqui a seguinte frase: a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus te abençoe. Ok, deixa eu lhe perguntar, irmã Irani, nós devemos ir até que momento? Até qual horário? Meu irmão, você tem cerca de 30, 40 minutos. Uhum. Tá, deixa eu olhar aqui o relógio, que eu não tenho relógio, só o celular. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem com base lá no livro de Efésios. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 17 em diante. Efésios, capítulo 4, versos 17 em diante. Isto, portanto, digo... Encontraram aí Efésios 4, 17? Eu convido vocês a abrirem todos os textos hoje. Vamos lá? Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Essa aqui é a nossa ideia base. Paulo está nos advertindo que não devemos andar como andam os gentios. Não mais andeis como também andam os gentios. E como é que andam os gentios? Quem são os gentios? Gentios são os estrangeiros, os que não são parte do povo de Deus, os que não eram israelitas. E como é que os gentios andavam? E o texto explica: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eles não conheciam a lei de Moisés, eles não conheciam a revelação, os profetas, eles não conheciam acerca do Messias vindouro, assim também como os gentios de hoje não conhecem sobre a volta de Jesus, são ignorantes com relação ao grande conflito. Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E eu gostaria de trabalhar mais essa ideia. Como é que vivem os gentios? Como é que os gentios andam de carro? Isso é bem fácil. Você possivelmente vê todos os dias um carro com o porta-mala levantado, um som muito alto no carro, e você deve pensar: eu não ando assim, graças a Deus. Mas como é que os gentios fazem compras? O que é que eles compram? Como é que os gentios passam os seus finais de semana? Quais ambientes eles frequentam? Já começou a pensar? Muitas vezes vemos a futilidade na vida das pessoas aqui na Terra, porque eles são ignorantes quanto ao juízo vindouro, ignorantes quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial. Como é que os gentios comemoram o Natal? Como é que os gentios comemoram os aniversários? Como são os aniversários das crianças? Será que fazemos aniversários das nossas crianças igual aos aniversários dos gentios? Quais são as nossas preocupações? Isso aqui precisa ser expandido para todas as áreas da vida. Como é que os gentios namoram? Como é que os gentios vivem o casamento?
infelizmente, muitos cristãos, eles creem na lei de Deus, nas doutrinas verdadeiras, no sábado bíblico, na volta de Jesus. Eles creem que o homem, quando morre, não é uma alma, o homem vai ficar no pó até a volta de Jesus. Só que esse credo apenas intelectual não tem transformado a nossa vida a ponto que temos famílias aparentemente cristãs, que creem na verdade, que leem o espírito de profecia, que desempenham seus cargos na igreja, mas na vida pessoal, no casamento, eles vivem como também vivem os gentios. Vocês acham que os gentios fazem o seu culto? Eles buscam a face de Deus de manhã e de noite. Muitos de nós temos falhado no culto pessoal, no culto em família, no culto com os nossos filhos. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas deste mundo. Não temos manifestado as graças cristãs para com a esposa, para com o esposo. E o que é muito difícil, para com os filhos. Às vezes, temos professado padrões de cristianismo tão altos, mas perdemos a paciência, gritamos com as crianças. E isso é uma prova para todos os que possuem filhos. Quando as crianças estão ali falando, às vezes desobedecendo, tirando a paciência, jamais podemos perder a paciência. Quando o patrão briga conosco no trabalho, não podemos agir como também agem os gentios. Não podemos encaminhar no nosso WhatsApp o que encaminham os gentios. Não podemos nos relacionar com o nosso cônjuge, brigar, ficar virado, ficar sem conversar com o nosso irmão, porque é assim que procedem os gentios. Veja que interessante. O texto lá de Efésios, texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 31. Portanto, Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Vai me faltar o dinheiro? Vai me faltar o emprego? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Isso não pode ser apenas uma teoria. Nós precisamos viver isso. E quantas vezes eu me pego preocupado com os recursos, com a provisão, com a comida, com a roupa. Mas você tem servido a Deus, Deus é o seu Pai. O seu Pai sabe que você precisa disso. Os meus filhos, quando vão comer, e eu acho que todas as crianças, eles ficam preocupados com o fato da comida poder acabar. E eles sentam na mesa, às vezes já querem pegar 2 ou 3 pastéis, querem pegar o pão. Mãe, o meu suco, o meu suco. E a Fernanda sempre fala: meus filhos, a comida não vai fugir. Mas, rotineiramente, eles agem como se eu e minha esposa não soubéssemos que eles precisam se alimentar. E nós os recriminamos, mas nós também não agimos assim para com Deus. E Jesus nos fala: os gentios é que agem assim. Os gentios é que procuram todas estas coisas, mas a vocês buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos inquieteis. Não andais ansiosos, não fiquem preocupados com a vacina, com a marca
do passaporte, né, da vacina e das restrições e do lockdown. Não fiquem inquietos, é a mensagem. São os gentios que ficam inquietos. Eu me lembro, há alguns anos atrás, de trabalhar com uma pessoa que era ateu. Era um rapaz e ele era ateu. Ateu mesmo, ele não acreditava em Deus. E ele vivia sempre olhando estatísticas. E ele via a maior probabilidade de morrer. Ele não viajava de avião, tinha medo, porque não tem onde você parar. Né? E ele não fazia esse, aquele outro, e isso, porque é provável morrer, e segurança, e muita preocupação com os bandidos. Devemos fechar a porta, sim, mas não devemos viver inquietos, ansiosos, porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Mas o nosso Pai sabe que nós precisamos de cada uma delas. Vamos voltar lá para o texto de Efésios? Eu quero que vocês memorizem. E quando vocês saírem hoje, vocês vão começar a observar como é que os gentios andam, como é que os gentios se comportam, como é que os gentios conversam, como é que eles reclamam. E nós devemos ter uma norma não um pouco acima dos gentios, mas muito destacada, muito definida em todos os aspectos, seja na nossa conversa, no nosso vestuário, nos nossos planos para o futuro, no tratamento da família dentro do quarto do marido e da mulher. Não pode haver briga, não pode haver falta de bondade. Marido que não fala com a mulher, mulher que não fala com o marido, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai. Isso são as coisas dos gentios. E Deus nos chama para um novo procedimento, para um novo estilo de vida. Vamos continuar lendo o texto de Efésios. Nós vamos chegar no objetivo do texto de Efésios. Efésios, capítulo 4. Então, os gentios andam, verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, eles já não ouvem a voz do Espírito Santo. O sermão é pregado na igreja, não é assim não, acho que não tem problema. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte da impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, vocês devem ser diferentes. Jesus vos deu outro exemplo, se é que de fato tendes ouvido. E nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, a vida passada de vocês, que vocês, que vos despojeis do velho homem. Prestem atenção. Os gentios vivem como o velho homem. E um dia você foi o velho homem. E Paulo diz que é para nós nos despojarmos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele se corrompe segundo os desejos da carne, segundo as paixões. Ele fica bravo, ele perde a paciência, ele guarda mágoa, ele não perdoa. Isso são características do velho homem. Paulo nos orienta a nos renovarmos, que vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vocês já prestaram atenção quantas vezes esse texto se repete no Novo Testamento? Novo homem e velho homem. Esse é um tema comum nas cartas de Paulo. O velho homem precisa morrer. Agora você vai viver no novo homem. Preste atenção. O problema é que nós vamos lendo o Novo Testamento como se fosse, às vezes, poesia, figura de linguagem, como se fosse apenas uma retórica. Outro dia, eu comentei com alguém sobre cantar o hino nacional. Ah, mas o que tem o hino nacional? Eu falei, olha, ali no hino nacional diz assim, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Claramente, você diz que a pátria é o seu ídolo, isso está escancarado. Né? E depois, assim,
verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora à própria morte. O hino nacional diz que os brasileiros, fiéis à pátria, adoram a pátria, a própria morte. É um juramento de morte, por amor à pátria. Ele morre por defender a pátria. E a pessoa me falou, não, mas isso é só uma hipérbole, é só uma figura de linguagem. Eu falei, você acha? E quando as pessoas são convocadas para a guerra, para pegar em armas, elas morrem na guerra, né? É uma hipérbole, é uma figura de linguagem? Não. Mas, às vezes, nós lemos o Novo Testamento da mesma maneira, sem dar o profundo sentido às palavras. A ideia de que aquele que está em Cristo é nova criatura, é um novo homem, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Não importa a circuncisão ou a circuncisão, o importante é ser nova criatura. Eu estou citando textos bíblicos, sem falar a referência. Nós temos o texto de Gálatas, isso vocês sabem de cor. Gálatas capítulo 2, 19. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. Preste atenção. Já não sou eu quem vive. O velho homem morreu. Ele não vive mais, ele está pregado. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando eu leio esses textos, eu fico pensando se a minha vida, hoje, quando eu saí daqui, a minha vida ontem, a minha vida semana passada, mês passado, ano passado, nos últimos anos, se a vida que eu levo é a vida do velho homem ou é a vida do novo homem. As palavras que eu falo, os meus projetos de vida, eu fico pensando se eles são do velho homem ou se é Cristo que está vivendo em mim. E eu percebo, irmãos, que eu não estou crucificado com Cristo. Eu percebo que é difícil falar, já não sou eu quem vive, porque nós vivemos muito. Nós vivemos muito nesse corpo e Cristo vive muito pouco em nós. Aqui que está o centro da mensagem dessa manhã. Cristo está vivendo em você de verdade, ao pé da letra. Nós estamos acostumados a alimentar uma religião intelectual, o que nós chamamos de a verdade presente. Cremos na volta de Jesus, no estado do homem, na morte, né? Descanso, no santuário celestial, no juízo investigativo, nas 2.300 tardes e manhãs, na lei de Deus no sábado, não comemos carne de porco, ou professamos a reforma de saúde, mas e o nosso relacionamento com a esposa ou com o esposo? E o nosso relacionamento com os filhos? E o nosso relacionamento na sociedade? Será que nós realmente estamos crucificados ou existe ou o braço está se soltando da cruz, né? Será que nós morremos no túmulo do batismo ou o velho homem ele tenta se levantar, ele não quer morrer afogado? Você está pensando? O Novo Testamento ele faz um chamado à santidade. Essa é a mensagem de todos os livros. Mas o problema é que nós podemos estar fazendo um credo, o credo adventista. Creio em Deus Pai, creio no ministério de Cristo no santuário celestial, creio na irmã White, creio no batismo, creio na volta de Jesus, creio no milênio, na nova terra, mas a nossa vida é como a vida de um gentio. O nosso casamento é como o casamento de um gentio. Nós gritamos com os filhos ou gritamos em casa como um gentio. O velho homem precisa ser afogado no tanque do batismo. O velho homem precisa ser crucificado na cruz. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês. Vamos abrir aqui Coríntios 2, 2 Coríntios 7, verso 1. 2
2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. De quais impurezas? Toda. E nós vemos impurezas, irmãos, sabe aonde? Quando passamos a barra de rolagem das nossas redes sociais, nos grupos onde se enviam piadas, vídeos, Deus nos pede, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, dos pensamentos, aperfeiçoando nossa santidade nos temor do Senhor. Quando fala de toda impureza, é de toda impureza. Vejamos Filipenses, capítulo 2, verso 14. Filipenses, capítulo 2, verso 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Fazei tudo sem reclamar. Eu admiro certas pessoas que elas nunca reclamam, porque eu tenho a falha da reclamação. Eu sou um reclamão por natureza, mas oro todos os dias para que Deus mude. Eu estou conseguindo avançar, mas eu costumo reclamar de quase tudo. Eu fico pensando, quando eu reclamo no meu trabalho, o que as outras pessoas não pensam? Ah, tem muito trabalho, agora o chefe falou isso, agora o chefe falou aquilo, agora estão pedindo isso. Será que Jesus reclamaria ou Jesus faria o trabalho? Ah, mas meu pai pediu isso, ah, minha mãe é assim, ah, mas agora é isso, ah, mas choveu, ah, mas hoje fez sol, ah, mas a gente reclama, a ponto de ficar pessoas azedas, amargas. E o comando bíblico é, reclame, sabe quando? Nunca. Ele diga assim, faça tudo sem murmurações nem contendas. Tudo é tudo. Então, reclamar nunca. Nós precisamos criar o hábito de nunca reclamar. Porque Deus, Tiago, mas é tão difícil, mas é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Para quê? Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis. Ninguém terá repreensão sobre você. É o que o texto diz. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, nas qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É para ser diferente dos gentios. É para você ser luz e não trevas. Ah, Tiago, mas é tão difícil. O mundo está tão complicado. E quando nós falamos que o Novo Testamento apresenta uma mensagem de santidade, experimente falar isso. Eu não estou lendo aqui Ellen White. Não, eu estou lendo o Novo Testamento. Quando nós falamos, geralmente as pessoas falam, ah, mas é uma luta, nós temos uma natureza. Né? Agora, mostre para essas pessoas, que seja de estímulo para você também, o livro de Colossenses. Abra aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele como? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Esse é o padrão, irmãos. Esse é o padrão do novo homem. O velho homem, ele anda como os gentios. O novo homem, ele deve ser santo, sem culpa, irrepreensível. Verso 27, 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Como que eu serei irrepreensível? Como que você será santo sem culpa? Cristo em vós, a esperança da glória. Só existe esperança se você for crucificado completamente. Só existe esperança se o homem for morto, se o velho homem for despojado e Cristo viver em você. Aí já não sou eu quem vive. E esse Cristo devemos pregar a todos os homens, apresentando todo homem perfeito em Cristo. Ah, mas é difícil, tem uma luta, temos uma natureza dentro de nós
Geralmente as pessoas raciocinam assim. Esse não é o raciocínio da Bíblia. Veja que em Colossenses as pessoas leem Paulo errado. As pessoas pegaram uma filosofia, uma teologia artificial, e elas querem colocar essa teologia em Paulo. Elas leem Paulo com um olho apenas, elas leem Paulo com uma teologia manca. Vem aqui Colossenses, capítulo 3, verso 5. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Ah, temos uma natureza, e o que eu faço? A minha natureza é assim. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer o quê? Morrer. Morrer na cruz, morrer no tanque batismal. O velho homem precisa ser afogado e jamais sair de lá. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus. Não podemos praticar essas coisas devem morrer. Vamos para Gálatas. Quando eu tenho um pouco mais tempo, existem muitos outros textos, mas eu gostaria vamos lá para Gálatas, capítulo 5, verso 16. Esse será o nosso último texto da Bíblia. Gálatas 5, verso 16. Olha que interessante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando é que nós satisfaremos a concupiscência da carne? Se estivermos no Espírito? Nunca. Jamais. É o texto bíblico. Sola Escritura, não é assim que se diz por aí? Está escrito. Andai no Espírito e jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Ele fala porque a carne milita contra o Espírito, e ele vai apresentar agora as obras da carne, e ele vai apresentar também os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. E aqui, após ele apresentar a obra da carne, vejamos só. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, olha só, invejas, bebedices, glutonarias. É a vida dos gentios, é a vida dos nossos vizinhos, das pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o grande conflito, não estão se preparando para a volta de Jesus. Essa é a vida normal, e essa é a vida de muitos crentes, essa é a vida de muitos adventistas também, que estão apenas com a religião intelectual. Eles creem na volta de Jesus, no santuário, mas eles praticam as obras da carne. O velho homem ainda não foi despojado. E sabe qual que é o ruim de praticar as obras da carne? Paulo diz aqui: a respeito dessas obras, as quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Enquanto a gente perder a paciência, comer demais, ter inveja, sermos inquietos, ansiosos, nós não vamos herdar o reino do céu. Mas ele apresenta o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ou temperança, como dizem outras versões. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos irmãos, há toda uma provisão no Novo Testamento, mas nós temos dificuldade de dar profundidade a esses textos. E eu adquiri um livro, no começo do ano, é esse livro aqui. Ele é um livro de John Wesley, o grande fundador do movimento metodista, lá na Inglaterra, no século XVIII. Um pouco antes de Guilherme Miller, né? Lá nos idos de 1750, 1770, John Wesley, na Inglaterra, ele funda a Igreja Metodista. E depois Ellen White, muitos pioneiros adventistas, eles eram metodistas. E John Wesley, ele escreveu esse livro aqui, né? Uma explicação clara da perfeição cristã. E esse livro me surpreendeu muito. Eu esperava
uma coisa, esse livro me mostrou outra coisa. Esse livro ele fala muito sobre o cristianismo prático. Ele vai dar exemplos dos textos que a gente leu na vida prática. O que significa ter o fruto do Espírito? Eu gostaria de ler um trecho aqui com vocês. A alguns falta o fruto da paciência, da resignação cristã. Não veem a mão de Deus em tudo que ocorre, para aceitar com alegria. Não dão graças em tudo, não se regozijam sempre. Não são felizes, pelo menos nem sempre, pois às vezes se queixam dizendo que isso ou aquilo é difícil. Depois, a alguns falta a bondade, a benignidade. Eles resistem ao perverso em vez de lhe voltar a outra face. Não recebem críticas com gentileza, nem mesmo reprovações. Meus amados, possuir o fruto do Espírito é ser repreendido e aceitar com gentileza. Mas alguns, mais do que isso, não são capazes de aceitar quem lhes contradiga, sem pelo menos parecerem ressentidos. Quando são criticados ou contrariados, mesmo que levemente, não reagem bem. Mostram-se mais distantes, mais reservados do que antes. Não, fulano de tal, agora eu não vou falar nada, eu só vou dar um gelo nele, eu vou ficar mais distante, mais reservado. Quando são reprovados ou contrariados com aspereza, respondem com aspereza, em voz alta, em tom zangado, ou de maneira agressiva ou grosseira. Falam em tom agressivo e rude, repreendem os outros e se comportam rudemente com seus inferiores. Você está enxergando aqui alguns aspectos da sua vida, alguns flashes do seu dia a dia. O nome do livro é uma explanação clara da perfeição cristã, de John Wesley. Esse livro custa R$20 a R$25. A outros cristãos falta bondade. Não são gentis, brandos, doces, amigáveis, delicados, amorosos o tempo todo em seu espírito, em suas palavras, em sua expressão e aparência, enfim, no comportamento em geral. Eles são azedos, amargos. Eu vou pular aqui um trecho, eu vou adiantar um pouco. Eles veem as pessoas inquietas e não se importam. Talvez eles mesmos sejam a causa dessa inquietação. No entanto, limpam a boca e dizem, ora, eles merecem. A culpa é toda deles mesmos. A alguns falta fidelidade, respeito à verdade, simplicidade, sinceridade piedosa. Seu amor é raramente sem dissimulação. Oi, bom dia, que bom é ver você. Aí depois, pessoa chata, sempre fica aqui me incomodando. Isso é dissimulação. Há malícia em seus lábios. E para evitar a aspereza, inclinam-se para outro extremo. São excessivamente gentis, a ponto da bajulação. A alguns falta mansidão, tranquilidade de espírito, serenidade, temperamento equilibrado. São inconstantes, com altos e baixos. A mente deles não é bem equilibrada. Queridos irmãos, eu vou continuar lendo mais um pouquinho. Mas você já leu no Desejado de Todas as Nações como Jesus se portava quando os outros o escarneciam, o açoitavam, pediam a sua crucifixão? Ele estava ali com o porte nobre, né? Tranquilo. A alguns falta temperança. Não ingerem de modo constante o tipo e quantidade de comida que sabem, ou deveria saber. Nós sabemos o que é o mais propício ao fortalecimento da saúde e do vigor do corpo. Não são moderados no sono.
Esse é um pecado, irmãos, que nós, que estamos envolvidos com o trabalho missionário, somos culpados. Não somos moderados com o sono. Não seguem rigorosamente aquilo que é melhor para o corpo quanto a mente. Caso contrário, iriam para a cama cedo e se levantariam cedo a uma hora fixa. Jantam tarde, o que não é bom para o corpo nem para a alma. Não costumam jejuar nem se abster. Preferem aquele tipo de pregação, leitura ou conversa que lhes dá uma alegria e conforto temporários, em lugar daquela que provoca sofrimento devoto. Tal alegria não é santificada. Não tende à crucificação do coração, nem conduz a ela. Tal fé não é centrada em Deus, mas em si mesma. Meus queridos irmãos, esse homem viveu muito antes de Ellen White. Ele extrai tudo isso, inclusive da temperança da própria Bíblia. Nós precisamos aprender a extrair as gemas preciosas da Escritura, para que possamos apresentar não apenas aos outros, mas que possamos viver à altura dessas reivindicações, que não mais andemos como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, mas que nós possamos nos despojar do velho homem e nós possamos em Cristo ser regenerados, recriados, nascer de novo, sermos o novo homem, porque não estais debaixo da lei, sim sobre a graça, e o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não reinará sobre nós. É a promessa lá de Romanos, capítulo 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas paixões. Mas agora seremos Cristo, porque é Cristo que vive em nós, é Cristo que fala por nós, é Cristo que perdoa em nós, é Cristo que se move em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. E Papai do céu abençoe cada um de vós e que vocês sejam aperfeiçoados na fé, na esperança e no amor. Um bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Nós agradecemos a Deus pela mensagem, agradecemos o nosso Deus imensamente e agradecemos por Ele ter usado você como instrumento nas mãos dele para transmitir uma mensagem tão forte, tão poderosa para cada um de nós. Pedimos uma bênção especial sobre a sua vida, Tiago. Que o Senhor continue Amém. Te abençoando grandemente, fortalecendo a sua fé. O Senhor tem te dado sabedoria e que Ele continue abençoando você, sua casa, o seu ministério, porque você tem um grande ministério. Amém. Glória ao Senhor. Neste momento, nós vamos fazer a oração final. Nós vamos pedir que você feche com a oração e também vamos pedir mais uma... Nós vamos ter mais uma oração. Eu vou fazer uma oração após a sua e depois teremos uma cantada. Uhum. Vamos, tá bom, então. E depois nós vamos fazer as considerações. Convido a todos que puderem, vamos nos ajoelhar e unir em oração. Querido Deus, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos a nossa dessemelhança em caráter de Cristo. Mas assim como aquele cego em Jericó clamava, nós clamamos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós cremos que o Senhor é o Messias, o prometido, aquele que foi enviado a essa terra para nos livrar dos nossos pecados, não em nossos pecados, mas nos salvar dos nossos pecados. Por favor, mate a nossa natureza terrena, destrua o nosso velho homem, destrua o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa insensatez. Por favor, nós te imploramos isto na manhã. Dá-nos o batismo do Espírito Santo. Dá-nos a tua paz, que excede todo entendimento. Que neste dia
nós possamos refletir inteiramente a luz de Cristo. É o que peço, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a refletir o teu caráter. Amém. Amém. Continuando na tua presença, continuando a oração do teu servo, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pai querido, dê-nos um arrependimento, Senhor. Só o Senhor pode nos dar o arrependimento verdadeiro, para que, em nome de Jesus, vivamos no Espírito. Ó Pai querido, neste momento nós suplicamos que o Senhor crie em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto, imprima a tua lei nos nossos corações. Ouvimos agora a tua palavra, Senhor, através do teu servo, suplicamos que o Senhor cumpra em nós a tua promessa, grave a tua palavra nos nossos corações. O Senhor prometeu gravar a tua lei nos nossos corações. Essa lei não seria na pedra, assim na pedra dos nossos corações, e reclamamos a tua promessa sobre o teu povo, Senhor. Ó, querido Deus, nós queremos também pedir uma bênção especial sobre o Tiago, a família dele, os filhos, a esposa, Senhor, o ministério do Tiago. Pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos, que os teus anjos continuem acampando ao redor dele e que cada dia, Senhor, ele seja instrumento em tuas mãos para prosseguir nessa missão que o Senhor o chamou. Ó, querido Deus, pedimos também por cada um dos nossos familiares. Neste momento, nós queremos orar pelos filhos, pelas famílias, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor visite os nossos familiares e faça de nós e da nossa casa um lar de bênção, Senhor. Um lar onde habita a paz. Amém. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Paz, mil anos, alguém trevas está, consolo para os perdidos. Põe teu amor em mim, vem me ensinar a ser exemplo dos teus escolhidos. Amém. Amém, amém. Tiago, nós temos o costume aqui de, após a oração, nós temos uns momentos de considerações. Algumas pessoas abrem o coração e falam o que Deus falou aos nossos corações através da mensagem. E, neste momento, nós abrimos para essas considerações. Alguém gostaria de compartilhar conosco? Oi. Pode falar, irmã Nádila. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, irmãs querida. Eu só queria pedir, ouvindo a pregação do irmão Tiago, eu queria pedir oração para vocês todos, inclusive para o Tiago também, que Deus coloque em mim mais mansidão. Eu não tenho muita paciência assim com o meu marido, ele faz coisas que me tiram a paciência, e eu oro a Deus todo dia para que me dê paciência, que me dê mansidão. Quando eu vejo, já estou... Ele provoca tanto que eu já estou assim, áspera com ele. Aí ele ainda fala para mim, você faz isso comigo, com os outros você não faz. Parece, mas você me tira a paciência. E eu queria que Deus orasse, que os irmãos orassem por mim, para que Deus me dê mansidão nesse aspecto, que me dê paciência com ele. A gente já não vive junto, nós somos amigos, né? Cada um vive num bloco, mas
mesmo por causa desse problema mesmo. Sempre, 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 e não teve jeito, a gente teve que se separar mesmo. Mas a gente vive como amigos, mas me tira a mansidão, porque reclama muito, fala muito, entendeu? Nada tá bom. Tudo que o Tiago falou que nós devemos fazer e ter, ele não tem, aí eu fico repreendendo, falando que não devemos julgar, e isso vai me tirando a paciência, entendeu? E eu queria pedir oração para isso, porque eu não tenho mansidão com ele, mas Deus sabe o motivo, Deus sabe por quê, mas eu quero mansidão, eu quero na minha vida mansidão, tá bom? Que os irmãos orem por mim. Obrigado. Um bom dia para todos. Obrigada. Meus queridos, se alguém quiser algum pedido, pode escrever, tá, irmã? Pode escrever o seu pedido aí embaixo e que nós vamos continuar orando, viu? Meus queridos irmãos, eu já escrevi, já copiei aqui para esse daí que você pediu. Alguém gostaria de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Enquanto isso, eu queria fazer um pedido ao Tiago. Enquanto alguém se manifesta, Tiago, você poderia falar com as suas palavras, se você precisasse falar para alguém com as suas palavras, como é possível viver no Espírito? O que você falaria em poucas palavras, com as suas próprias palavras? Olha, é preciso que a pessoa, primeiramente, confesse a sua dificuldade para Jesus por meio da oração. É preciso também que ela leia a Bíblia diariamente. E é preciso, em terceiro lugar, que ela acabe com os concorrentes, porque eles minam o Espírito Santo da nossa vida, eles minam a nossa energia espiritual. Então, orar, ler a Bíblia e acabar com os concorrentes. Fazendo isso, é preciso suplicar a Jesus, dizendo: eu não tenho condições, mas tira esse sentimento de mim, tire essa dificuldade de mim. E aí você vai descansar em paz, em fé, crendo, tendo a certeza de que Jesus vai tirar, porque o que é impossível ao homem, e isso é impossível a nós, é possível para Deus. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada. Você resumiu o que está na palavra de Deus, né? Oração, comunhão, confessar. Deus seja louvado. Não havendo mais ninguém, nós vamos então, hoje nós estaremos orando. O nosso costume é orar. Cada dia nós escolhemos uma família para nós orarmos. E hoje nós vamos escolher, Tiago, você, a sua família, o seu ministério. Esse ministério que você desenvolve, nós temos acompanhado através das lições, temos passado para outras pessoas. Quando Deus chama, né? Nós sabemos que Ele tem capacitado você e que nós também devemos ajudar em oração para que você continue com este ministério. Então, hoje eu quero convidar a sala de consagração, quero agradecer a Deus pelas pessoas que estão aqui conosco, temos pessoas nos visitando. E agora a oração final, eu gostaria de pedir, nesta oração final, uma bênção sobre cada pessoa que está também nos visitando aqui. E convidar os irmãos a meditar nas passagens que você leu conosco agora de manhã. Durante o dia, meditar, ler novamente, pedir que o Espírito Santo grave nos nossos corações. Que a palavra de Deus na nossa mente, ela é vida, ela é cura.
Então, se o Senhor mandou essa mensagem para nós, eu quero convidar os irmãos a meditarem durante o dia. E a nossa oração de hoje vai ser pelo Tiago e pelo ministério que ele tem desenvolvido, para que Deus continue te direcionando, Tiago, para você e sua família. Então, os irmãos anotem aí a oração do dia. Ao meio-dia, às 9 horas, às 15 horas, nós vamos parar durante o dia hoje, toda a sala de consagração, orando pelo ministério. E agora nós vamos fazer a oração final. E eu quero convidar uma pessoa para fazer a oração final. Quem gostaria? Tiago, se você desejar falar mais alguma coisa, fique à vontade, viu? Eu estou mandando uma mensagem aqui para agradecer vocês pelas orações. A gente precisa muito, porque são muitos desafios, minha esposa sabe, com as crianças, com o canal, com o trabalho. E nós vamos retomar agora o estudo da nossa lição com o livro de Hebreus. Gostaríamos de gravar muitos outros vídeos, né? Meu sonho seria só poder dedicar para a gente gravar as mensagens, né? Para estudar a Bíblia. Mas a gente tem outros trabalhos, outras atividades, mas Deus tem abençoado. Os livros da Editora Luz do Mundo têm chegado a lugares que a gente nunca pensava ser possível. E vamos retornar agora em janeiro, que Deus possa abençoar todos nós no estudo da nossa lição, no estudo do livro de Hebreus. E é isso. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pelo apoio. Ok, então nós vamos agora fazer a oração. Irmã Terezinha? Sim, posso fazer oração? Por gentileza, fazer a oração final? Vamos nos ajoelhar, então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Nós agradecemos imensamente, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos nesta manhã de ouvir essa mensagem, Pai, que tanto tocou em nossos corações, em nossas mentes, que nos levou, Pai, a sentir um desejo maior de uma libertação, de uma santificação muito mais intensa. Muito obrigada, Pai. Queremos colocar em tuas mãos cada pessoa que está aqui nessa sala nessa manhã. Cada família representada, cada lar representado. Cada um de nós tem as nossas fraquezas, nossas necessidades. Eu rogo ao Senhor, ouve, Pai, sonda cada coração e abençoa cada família. Toma em tuas mãos, Senhor, o Tiago, o ministério dele, a família dele. O Senhor sabe as necessidades dele, abençoa o ministério dele, derrama sobre ele e sobre todos nós o teu Espírito Santo. Quero clamar ao Senhor por cada pedido também que foi colocado no chat. Toma em tuas mãos cada clamor, cada súplica, Pai, e ouve e atende conforme a tua vontade. Nos batize nesta manhã, nesse dia, com o teu Espírito Santo. Nós te pedimos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Tiago. Bom dia a todos. Eu estou mal da garganta, por isso que eu estou de máscara. O filho pode entrar no meu quarto. E, pastor Tiago, eu gosto muito, muito do seu programa. Minha família toda assiste da Escola Sabatina com o senhor. Deus seja louvado. Fico feliz em saber. Aqui em Belém do Pará. Belém do Pará, olha só. Eu fiquei muito feliz agora que eu vi que tem esse culto, né, com o senhor. Se tivesse todo dia, assistia, porque eu acho maravilhoso assim, os livros que o senhor lê. Né? Eu também já li toda a série Grande Conflito quando eu tinha 17 anos, né? Eu estou com 54. Eu e a minha irmã lemos toda a Bíblia quando eu tinha 15, ela tinha 14. Então, tinha uma senhora que era testemunha de Jeová, que ela nos ensinou a ler a Bíblia. Sim. E aí nós começamos a ler. Aí, quando nós começamos a ler, nós vimos que até a testemunha de Jeová estava equivocada, né? Então, nós começamos a guardar o sábado sem saber que existia a Igreja Adventista. E aí... Foi em Belém do Pará? Em Belém do Pará. O meu pai, ele era muito rigoroso, então ele dava funções para a gente 4h30 da manhã. E aí,
ele tinha muitos bichos no quintal, nós tínhamos que lavar todos os chiqueiros, tanque de tartaruga, tanque de marreco, né, tanque de água para a mamãe lavar roupa, aí nós tínhamos que fazer tudo isso antes de ir para a escola, então, dia de sábado, a gente não fazia, a gente fazia tudo na sexta-feira, sem saber que não existia igreja que guardasse sábado, mas porque estava escrito na Bíblia. A gente leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela tinha 14 anos, eu tinha 15. E a gente lia para se desafiar. Quando eu achava uma coisa interessante, eu passava para ela e ela só para se passar na minha frente, ela achava outra coisa e falava para mim o que ela achou. Aí pronto, a gente passou a guardar o sábado. Aí quando meu pai morreu, Dá para você ir levar. aí meu pai faleceu, né? Que ele ficou doente 1 ano. E aí a gente veio 4 jovens que eram nossos vizinhos que moravam bem em frente, que eram adventistas. Aí eles nos convidaram para ir na igreja adventista, né? Depois que nós fomos ver que a igreja adventista guardava o sábado, de lá para cá. Estou com 54 anos, a minha irmã tem 53, né? Graças a Deus. Puxa, que história emocionante, viu? E a gente, naquela época, era só livros, né? Nós líamos todos os livros que nos davam, que nos emprestavam. A gente participava de concurso bíblico na igreja e ganhávamos livros. A gente preferia ganhar livros, né? Tinha vários prêmios naquela época, né? Tinha pão integral, tinha ferro elétrico até, prêmios para os jovens, né? Aí eu disse, eu quero ganhar o livro Lar Adventista, que ainda não li. Aí eu quero ganhar aquele livro ali, que era da irmã White, eu queria ganhar. E nós líamos os livros. Tinha a biblioteca na igreja, né? Aí nós pegamos o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Aí a gente tinha 1 semana para ler o livro. A gente lia em 1 semana o livro. E olha que a gente trabalhava de casa de família e a gente ainda estudava, mas eu estava lá na casa da família trabalhando, enquanto estava esperando as crianças chegar da escola, eu ficava lendo o livro, enquanto estava lá a comida cozinhando, eu estava lendo o livro, tudo porque eu tinha uma meta, eu lia assim, 3 capítulos por dia. Aí, se dava para me ler mais, eu lia mais. Hoje em dia, a minha vista já cansa, eu já lacrimejo, mas é assim, eu perco o sono de madrugada, eu estou lendo. Eu fiquei doente da Covid, né? 14 dias, aí eu perdia muito o sono, eu achava era bom. Eu li 3 livros nesses 14 dias. É assim. Aí, graças a Deus, acho maravilhoso esses livros que o senhor mostra. Então, a irmã vai gostar muito desse aqui, viu? Ele é um soco no estômago da gente, mas faz um bem danado depois. É mesmo, né? Tem frases dali que a gente, da irmã White, né, que dá até, assim, me arrepia, né? Aí, acho tão triste, assim, na igreja, assim, hoje em dia tá, assim, que a gente quer fazer, né, esses concursos bíblicos, aí o pessoal fica meio voando, né? A gente fica, assim, preocupado, né? Aí, de estimular, assim, as pessoas a lerem, porque hoje em dia elas querem saber mais de celular, né? De ter a Bíblia no celular. Eu gosto da lição escrita, que eu gosto de pintar a minha lição. Minha lição é assim, pintadinha, escrita. Eu gosto de riscar, gosto de responder. Eu tenho até minha bolsinha só de lápis de cor. Ah, isso aí eu também tenho, viu? Eu pinto o livro. Vou te mostrar aqui. Aí eu gosto de ler assim, de pintar, para mim ler assim, apesar de que eu levo no ônibus, leio. Olha que lindo, né? A gente acha logo, né? E quando a minha irmã, às vezes, a minha irmã mais velha me chama para me falar uma coisa que ela não consegue falar para uma colega dela de trabalho, aí eu vou lá, falo, eu falo logo o feijão com arroz. Eu não sei falar assim, começar do docinho, não.
Aí eu falo logo de Apocalipse, Daniel. Aí eu não sei começar a falar assim, aí as pessoas... eu sei que ela me pergunta às vezes lá, Hilda, onde é que fala na Bíblia assim? Aí eu mudou logo um monte de texto para ela. Aí meu sobrinho estava em dúvida sobre guardar o sábado, que ele já estava querendo ir para outros caminhos. Aí diz que a igreja não estava certa. Aí eu mandei um monte de versículos para ele de guardar o sábado, assim, para o meu que fazer, como dizem. Aí, porque eu sinto assim, sabe, eu sinto assim aquela preocupação, aquela agonia de como é que não sabem? Está ali na Bíblia, gente, está claro. Eu digo, é só a gente abrir a Bíblia, né? Aí, como é que eu vejo assim, eu tenho colegas de trabalho, que eu sou escrivã de Polícia Civil, né? Olha a área. E eu tenho colegas de trabalho, assim, que se dizem, né, pastores de outras igrejas, e eu vejo, assim, fazendo tolice, né? Aí eu vou... Aí eu não quero ser martelo de ninguém, né? Mas eu vou assim, com carinho, com calma, né? Assim, tentar ir na brincadeira, né? Assim, tentar falar com eles, menino, tu não vê a Bíblia, olha na Bíblia, tá assim, 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 falo para eles. Minha Aí, querida, que testemunho bonito. Deus aí, seja louvado. aí eles ficam assim até chateados comigo, né? Mas eu digo, eu tenho que falar, né? Nem que Vamos corte fazer minha o garganta. seguinte, vamos combinar um dia para você poder contar o seu testemunho, que é um testemunho muito bonito, viu? Deus te abençoe. Nós precisamos agora colocar o louvor, mas ficamos muito felizes em ouvir o que Deus Deus faz na sua vida, né? Já te chamou cedo. Deus abençoe, viu? Mas nós vamos Irmão, combinar um dia para você contar o testemunho. está conosco uma vez na semana. Tiago, estão te convidando para você voltar, Tiago. Uma Vamos vez na colocar o louvor, irmãos. Tiago, nós vamos convidá-lo sim para voltar. Vamos orar ao nosso Deus e vamos convidá-lo para estar conosco. Tiago, você já ouviu os convites aí, viu? Mas o Vamos Thiago tem colocar o que louvor, meus voltar. irmãos, porque nós estamos na hora de colocar o louvor. Para sairmos daqui com a mensagem, né, que nós ouvimos, com testemunho. Então, vamos colocar o hino final.
Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a Bom todos. dia a todos. Que Deus abençoe esse dia para nós. Bom dia a todos também. Obrigada, Tiago. Um abraço na família. Que Deus abençoe o pastor Tiago, guarde a sua família. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Muito obrigada. Um abraço a toda a família. E nesse momento eu vou estar encerrando a sala. Fiquem todos com Deus.